Quando pensa numa empresa de referência, quem é que imagina sentado na mesa da direção ou a tomar as grandes decisões do dia-a-dia? Na CIP, imaginamos mulheres e homens bem capacitados. Acreditamos num mundo onde a igualdade não é apenas uma palavra, mas sim uma missão. Assim, em 2019, com o apoio financeiro dos EEA Grants, nasceu Promova. O nosso objetivo continua claro: fomentar a igualdade de género nas empresas, pavimentando o caminho para que mais mulheres assumam funções de gestão de topo. Acreditamos que a liderança não tem género e que é o momento de encontrar novas abordagens para criar uma cultura onde a igualdade de género não seja só valorizada, mas vivenciada. O projeto Promova é um programa executivo de excelência desenvolvido em parceria com a nova SBE, especificamente desenhado para apoiar a promoção de mulheres. Este projeto permite-me, através de todo o networking que aqui é feito, pela possibilidade que nós temos através do mentoring cruzado, permite-nos ser atores e gestores na mudança. Projetos como estes são fundamentais para impulsionar esta transformação e promover a igualdade, neste caso entre mulheres e homens. A verdade é que temos que mudar, quer em termos sociais, quer em termos organizacionais, e é fundamental nós, enquanto mulheres, trazermos uma voz mais ativa para as empresas. Os resultados das últimas edições enchem-nos de orgulho. 159 participantes, 91 empresas envolvidas, 5 edições e uns notáveis 53% de mulheres promovidas. Junte-se a nós nesta jornada rumo a um futuro mais equitativo e próspero. Projeto Promova, an executive program for women to balance the power. Olá, olá, boa tarde a todas. É um prazer enorme estarmos aqui hoje para este webinar sobre a liderança no feminino. Vamos lá. O meu nome é Marta Pimentel, faço parte aqui da equipe de gestão da nova SBE Executive Education e junto com a CIP, nossa querida parceira no projeto Promova, estive na primeira turma, sou alumni da primeira turma do programa Promova e tive o prazer também de o ajudar a criar. E por isso, muito obrigado também à CIP, que é a grande impulsionadora deste projeto, pela toda a dedicação e o envolvimento que tem tido neste tema, que é um tema relevante para toda a comunidade empresarial. Comigo tenho aqui duas mulheres fantásticas, ambas as duas com uma particularidade, que também são alumni do programa Promova, e por isso eu vou apresentá-las para que possam desde logo conhecer quem está aqui. A Carla Alonso, que é participante da 5ª edição, e eu gostaria de a apresentar rapidamente. A Carla, depois de 15 anos a trabalhar em consultoria em diversos setores, abraçou a indústria que ela diz mais sexy do mundo, começando um novo percurso nos seguros, na fidelidade, não é? Que foi em 2016 que começou este novo percurso. Após 5 anos em áreas de recursos humanos, uma política ativa de mobilidade a fez saltar para a área técnica, não é? Faz esta transição de people para a área técnica, liderando neste momento a oferta não vida dos seguros para o segmento das pequenas e médias empresas. É espanhola de nascimento e sentimento, não é? Que fica aqui na Ibéria, não é? Estamos aqui perto da Ibéria. É casada com um açoriano e tenta educar um filhote, não é? Um filho de 12 anos, no feminino e na agenda da igualdade. Embora obtenha respostas como: oh mamã, o futebol feminino ainda não atingiu o mesmo nível do futebol masculino. E é verdade, e se calhar é uma boa analogia. Carla, quer dar aqui as boas-vindas aqui ao nosso grupo? Simplesmente dizer que muito obrigada pelo convite, e eu já vi aqui algumas das minhas colegas do Promova da 5ª edição. Olá!
e muito contente por partilhar aqui estas experiências convosco. Que maravilha, obrigado nós por estar aqui. Temos também connosco a Gina. A Gina é participante da terceira edição, mas tem uma particularidade que ela gostou tanto do Promova que disponibilizou a sua agenda para ser mentora e por isso a Gina está a fazer a mentoria de uma das participantes agora da quinta edição. E obrigado, Gina, por esta doação também, por esta dupla missão no Promova. A Gina ocupa o cargo de direção de pessoas e organização nas redes de distribuição na Ibéria, desde setembro de 2022, onde conjuga a experiência nas áreas de estratégia e planeamento, gestão financeira e de stakeholders, para potenciar o melhor talento, com o propósito de criar um mundo melhor. Também a Gina é mãe, neste caso, de 2 reguilas, não é? Como ela própria disse, que procura educar na igualdade, inclusive tendo um deles a fazer danças criativas, não é? E por isso, obrigado Gina, pela sua participação e não sei se também quer nos contar aqui um bocadinho, de nos dar aqui as boas-vindas. Olá, boa tarde a todos. Na verdade é um prazer, é um orgulho fazer aqui parte desta família Promova e naturalmente quando me convidaram para ser mentora, claro que aceitei. Acho que uma das grandes vantagens e uma das grandes mais-valias que o programa nos trouxe foi esta conexão que podemos ter entre todos e este sentido de responsabilidade e de nos apoiarmos umas às outras, porque acho que a partilha de experiências e puxarmos todas para cima, acho que é muito interessante e é com um grande sentido de compromisso que aceitei aqui o convite e tenho todo o gosto em partilhar aquilo que eu souber. Tenho efetivamente 2 reguilas, a quem tento passar mensagem forte de temos todos o nosso valor, somos iguais, podemos, meninos ou meninas, acho que podemos fazer tudo aquilo que nos propusermos e é um bocadinho por aí. Obrigada pelo convite. Obrigado, Gina, obrigado nós por estar aqui connosco. Nós também gostávamos de conhecer um bocadinho quem está connosco e por isso preparamos aqui uma poll com 2 perguntas muito simples que pedíamos que respondessem para tentarmos ter aqui um bocadinho de empatia com quem está do lado lá destas câmaras, não é? Quem está connosco aqui neste webinar. Ricardo, vamos a isso? Boa. Então a primeira pergunta é se está ou esteve em cargos de liderança e a segunda é qual é a sua faixa etária e organizamos aqui basicamente 3 faixas. E, por favor, respondam, sei que já está aqui imensa gente a responder. Nós neste momento estamos com 53 pessoas a participar deste webinar. Vou aguardar só aqui mais um bocadinho, porque temos aqui um quórum quase a chegar ao universo total para termos aqui esta sensibilidade. É interessante perceber a dimensão da liderança, porque efetivamente o que estamos aqui é a discutir a dimensão de liderança no feminino, é um tema que interessa a todos nós transversalmente e penso que temos aqui já um ótimo quórum, não é, Ricardo? Se calhar temos aqui já uma série de respostas, a maioria já está. Podemos mostrar a pool? Boa. Isto que eu estou a ver é o que toda a gente está a ver. Fantástico. Obrigada. Então, nós temos neste momento, a maioria da população que está aqui connosco são lideranças, não é? Ocuparam cargos de liderança, por isso 76% das pessoas que está aqui connosco está com tem esta característica e também é muito interessante porque temos aqui fundamentalmente pessoas que estão na faixa etária entre os 36 e os 45 anos. Depois vocês vão perceber porque é que nós procuramos estas faixas etárias, que corresponde aqui a 34% do nosso universo, com mais de 46 temos 51% do grupo que aqui está e até 35 anos estão 15% das pessoas que aqui estão. Então, pronto, temos aqui do ponto de vista etário, uma grande diversidade, o que é incrível ver que este tema é um tema transversal e que interessa a todos nós.
Como é que nós nos organizamos para esta sessão? Eu preparei aqui 2 provocações, e entendam-no como provocação mesmo, para que possa nos dar aqui um bocadinho de aquecimento dos motores, não é? 2 ideias que nos ajudem a aquecer aquilo que é esta inspiração da liderança no feminino. E depois o objetivo é termos aqui uma conversa fluida com a Carla e a Gina, que temos aqui algumas perguntas, não é, que nós pensamos, mas acima de tudo o que gostaríamos era que se sentissem confortáveis em colocar as perguntas no chat para que possamos também ir dialogando, dialogando todos e ir respondendo a questões que o grupo coletivamente sinta que são questões que gostaria de partilhar. E, no fundo, aquilo que vamos fazer é aqui partilhar os nossos pontos de vista, as nossas vivências, as nossas experiências enquanto lideranças femininas e enquanto mulheres promova, não é? Na medida em que, não é, este tipo de programas e de soluções nos podem fortalecer e nos podem ajudar a criar esta comunidade que há pouco a Gina falava e que eu acho que é uma palavra incrível para quando falamos no papel das mulheres nas organizações. Perfeito? Vou então começar. E a minha primeira questão que eu queria vos colocar é um bocadinho o ponto desta jornada que vem sendo a liderança no feminino. Nós temos caminhado bastante, eu diria que significativamente, na agenda da diversidade de uma maneira geral, mas da de género em particular, porque é esta que estamos aqui particularmente a colocar luz, se vocês quiserem. Há um caminho extraordinário que vem sendo feito ao nível das organizações, por isso hoje a agenda de diversidade, eu acho que todas as organizações com quem falamos, e nós aqui na Nova, nesse aspecto temos um privilégio que é interagimos todos os dias com empresas dos mais diversos setores, com pessoas das mais diversas faixas etárias, das mais diversas geografias, ou seja, nós conseguimos no nosso dia a dia estar exposto a um grande universo de pessoas, e a agenda da diversidade hoje é uma agenda que vem sido falada cada vez mais e acho que todos reconhecemos a importância para as nossas organizações e para o nosso desenvolvimento pessoal de termos pessoas diferentes que vêm de contextos diferentes, de experiências diferentes e a forma de contribuírem para este universo. É interessante que esta agenda da diversidade ganha um reforço muito grande à medida que o contexto externo se torna mais desafiador, não é? Nós vemos que o contexto externo tem sido bastante mais incerto, ocorrem imensos fenómenos a uma velocidade maior, eu diria que até do ponto de vista de contexto externo, o grande tema é a aceleração em que estamos a viver, e é um ano, 2024 foi um ano onde tivemos o maior número de eleições a acontecer nos diversos países, o maior número de conflitos armados a acontecer, ou seja, é muita intensidade, o contexto externo é de grande intensidade, e por isso isto vem dando corpo à importância de que para podermos compreender todo este contexto, quanto mais diversa é o pensamento da organização, quanto mais diversas são os pontos de vista e as abordagens, maior é a nossa capacidade de coletivamente compreendermos este contexto e ajustarmos aquilo que são as nossas estratégias, aquilo que são as nossas operações a este contexto, a nossa cultura organizacional, a nossa forma de agir. E por isso esta agenda da diversidade, estávamos há pouco aqui num preâmbulo a falar, é uma agenda que acreditamos que vem para ficar, é uma agenda que, no caso da dimensão da liderança feminina, tem tido importantes avanços, mas efetivamente é uma agenda que não está pronta, não é? No fundo, o que este slide nos diz é não está pronto, não é? Temos ainda um caminho a percorrer, e este caminho a percorrer significa que ainda temos aqui um saldo de anos para poder atingirmos aqui uma paridade, na verdade uma representação. Eu acho que a paridade é uma forma de dizermos que é, no fundo, ampliarmos a representação das organizações e usufruirmos dos benefícios dessa diversidade. Acho que isto é um dado muito interessante, mas é um dado que hoje tem uma preocupação, se vocês quiserem,
que é a preocupação do quanto, como não está pronto, não é? Como este tema da diversidade não está pronto, tem evoluído bastante, mas ainda há um caminho a percorrer. Aquilo que significa é que nós coletivamente precisamos de continuar a prestar atenção para a importância desta diversidade, especificamente da diversidade de género e da presença da liderança feminina nas organizações. E nesse sentido, este slide mostra-nos uma perspectiva mais organizacional e mostra-nos que tem havido, se vocês quiserem, um pequeno retrocesso em algumas práticas de liderança, de desenvolvimento de lideranças femininas. O que vocês aqui veem é 3 níveis de formas de desenvolver lideranças. Uma tem a ver com aquilo que são programas formais, não é? Aquilo, Career Development Programs, não é? Programas formais. A segunda linha tem a ver com as atividades de programas de sponsoring e o último tem a ver com atividades de mentoria. A educação, nós gostamos muito de uma metodologia que diz que é 70-20-10, onde dizemos que 70% do nosso forma de nos desenvolvermos é no contexto de trabalho, 20% é suportados e apoiados por pares, não é? Que sejam eles mentores, sponsors, não é? Sejam eles coaching, não é? Suportados por pares, e 10% é suportado por programas de desenvolvimento em contexto formativo. E o que vemos aqui é que aquilo que são a aposta em programas de desenvolvimento em contexto formativo, as empresas continuam a apostar, não é? Colocar budget nesta dimensão, mas efetivamente temos sentido que, ou aqui este report da McKinsey mostra, de 2024, mostra que há uma desaceleração. Vocês veem que a bolinha amarela, não é? Está a caminhar para o lado esquerdo, o que significa uma desaceleração dos programas formais de sponsoring e há uma desaceleração menor, mas existe, naquilo que são os programas de mentoria. E isto, se vocês quiserem, coloca uma luz vermelha. Eu digo vermelha, não tanto amarela, aqui está espelhada uma luz amarela. Eu vou dar um bocadinho mais de ênfase, exatamente porque nós sabemos que o processo de desenvolvimento e de aprendizagem não basta só o programa formal, ele precisa de ser suportado por ações concretas em contexto de trabalho, através das mentorias e de sponsorship. E por isso esta combinação destas 3 dimensões de desenvolvimento são muito importantes para fortalecer o processo. E o nosso programa Promova teve isto em atenção, não é? Na verdade, o programa Promova, ele tem estas dimensões e a Gina é uma parceira do processo de mentoria, porque acreditamos efetivamente que, além desta capacidade de ampliar o conhecimento que o programa formal faz, é muito importante ter a capacidade de colocar em ação todos os insights e todas as boas práticas que foram partilhadas. Se vocês quiserem, não é? Desenvolver uma competência significa colocar um conhecimento em ação. E a dimensão de mentoria e sponsorship são críticas para a possibilidade de fortalecer e colocar em ação estas dimensões. E por isso eu diria que nós estamos no bom caminho, ou seja, temos historicamente ganhos consideráveis, não estamos prontos, o processo não está pronto, e é super importante fazer este call to action às nossas organizações, de continuarem as boas práticas para que a diversidade aconteça, não é? E se consolide na organização. Acho que acresce a esta agenda uma alerta, uma preocupação, se vocês quiserem, ao contexto macroeconómico global, que não é? Nós estamos a falar no capítulo ao nível organizacional, mas as organizações vivem neste contexto macroeconómico global. E neste contexto macroeconómico global, nós temos sentido aqui alguns desafios, e aqui é um exemplo de uns desafios que, se vocês quiserem, aqui na administração Trump, nos Estados Unidos, que faz sair uma lista de palavras que são proibidas, não é? Aqui há uma volta ao lápis azul, há aqui uma série de palavras proibidas, na qual muitas destas palavras estão relacionadas com a dimensão do género e com a dimensão do desenvolvimento das lideranças femininas, e por isso, se vocês quiserem, o contexto externo pode não estar tão favorável, e por isso isto faz com que o papel das organizações e o papel individual assuma
uma preponderância maior, uma preponderância maior. Eu costumo acompanhar todos os anos aquilo que é a palavra do ano, não é? Porque acho que é muito interessante o Cambridge Dictionary todo o ano nomeia a palavra do ano, e esta palavra do ano é nomeada com base naquilo que é o número de vezes que é mais citada esta palavra, ou seja, que é mais googlada, não é? Ou mais chat-GPTada, não é? Porque agora que mais vezes procuramos a palavra. E em 2024 a palavra do ano foi incrível porque foi alucinate, não é? Alucinado. E de facto eu acho que a caracterização, eu acho que ela caracteriza imenso aquilo que é este contexto externo, não é? Nunca antes neste país neste mundo havia visto tantas palavras proibidas, sabendo nós que a palavra é a primeira forma de expressão e a primeira forma de colocar uma ideia no ar, não é? E de propagar uma ideia. E por isso, ou seja, dado este contexto mais ou menos alucinado, cabe a cada um de nós, que se calhar mais ativamente, termos um papel naquilo que são agendas positivas, proativas e agendas que acreditamos que vão no sentido do mundo melhor, como a Gina colocou naquilo que era a sua agenda, não é? O seu propósito. Eu acho que esta era a primeira ideia que eu gostaria de deixar aqui para depois refletirmos um bocadinho sobre ela. A segunda ideia tem a ver ainda no desenvolvimento da liderança do feminino. Eu se calhar vou ser aqui um bocadinho vou se calhar fechar a primeira ideia e colocar a primeira ideia à discussão, que acho que isto é capaz de ficar mais rico, porque eu sei que havia aqui uma questão que a Carla coloca, que é a ideia do papel da ética na liderança como mulher, não é? E como somos capazes de fazer diferença, e gostava de a conectar com esta ideia um bocadinho mais sistémica, não é? Que papel é este, não é? Que a Carla coloca que temos que individualmente e coletivamente ter um papel ético. Se calhar, Carla, eu vou tomar aqui a liberdade de fazer esta primeira pergunta e depois coloco a segunda ideia, porque acho que é interessante só fazermos aqui uma paragem. Sim, ui. É, sim. Eu acho que a ética, hoje em dia, é um conceito fundamental para não entrarmos em alucinações. E acho que ética, basicamente, são os valores que nos norteiam nas ações e nas tomadas de decisão que fazemos todos os dias. E tende a haver um alinhamento muito claro entre os valores da organização na que estamos e os nossos valores pessoais, não é? Portanto, para quê? Para que efetivamente estejamos todos a contribuir para um propósito comum, não é? Se não existe este alinhamento entre valores, não é? Entre aquilo que acreditamos, dificilmente vamos ser uma organização com sucesso. E acho que aqui o papel do líder é absolutamente fundamental em termos de ser o guardião dos valores e também em termos de ser o exemplo a seguir em termos éticos e em termos de valores, não é? E onde é que entra aqui a mulher? Eu acho que nós, pelo nosso papel mais de cuidadoras, de muito garantes do consenso, do bem comum, do contributo para uma comunidade, seja ela uma família, seja ela qualquer outro, passamos muito isso para as organizações onde vivemos. E eu acho que isso é uma coisa que nos diferencia de um líder homem. Naturalmente, estamos a falar de estereótipos, não é? Mas os estereótipos são um reflexo da realidade. E eu acho que as mulheres, as líderes femininas, podemos ter um grande impacto em termos de ser guardiões desses valores e de ser um exemplo a seguir, em termos de procurar o bem comum e de contribuirmos para o propósito que orienta as nossas organizações e as pessoas que trabalham conosco. Portanto, acho que é um conceito fundamental e que devia estar muito na moda nos dias de hoje. Fantástico, Carla, obrigada. Eu acho que está a pôr o ponto no papel das organizações também nesta agenda. E se calhar, Gina, acho que também aproveitar para ouvir um bocadinho, não é, sobre esta dimensão organizacional neste macro contexto um pouquinho alucinado. Que papel é esse, não é? O que é que podemos fazer enquanto organizações para esta agenda?
Concordo com o que estão a partilhar, quer dizer, acho que, como falávamos anteriormente, esta importância do compromisso, do compromisso de empatia, de um compromisso de inclusão, de diversidade, de aceitação, de permitir que todos tenhamos o nosso valor, o igual valor, e, e que, independentemente, e eu aqui, se me permitem, eu não sei se isso é uma característica feminina ou não. Acho que eu penso que se as organizações se permitirem ser mais diversas, todos os líderes vão entender que todos temos o direito à nossa opinião e essa opinião pode ser diferente. E acho que a agenda da liderança feminina é uma agenda que também ajuda à liderança da diversidade. E acho que podemos ir de mãos dadas nesse sentido e comprometer-nos enquanto organizações nesse caminho, porque os homens também querem liderança na diversidade. E efetivamente, os líderes são as peças fundamentais para conduzir toda a organização nesta criação de valor. E se não quisermos pensar em modas, acho que está provado economicamente, financeiramente, que somos mais produtivos e conseguimos gerar mais valor, mais enterprise value para as organizações em ambientes em que existem opiniões diferentes e se geram soluções muito mais ricas. Portanto, está economicamente demonstrado. E, portanto, se mais argumentos não houvesse, e se queremos o argumento final de rentabilidade, também aí como se conseguimos ir buscá-lo. Porque eu, ao contrário da Carla, que fez um percurso de recursos humanos e agora está em negócio, eu fiz o percurso exatamente ao contrário. Eu comecei nas áreas financeiras, depois fui para áreas de negócio e agora estou em people, estou em recursos humanos. E sinto muito é por aí o caminho. Ou seja, as pessoas querem ser lideradas e querem ser inspiradas a ser mais geradoras de valor. E essa geração acontece em ambientes diversos. E, portanto, vamos de mão dada no tema da liderança do feminino e lideranças de ambientes em que tudo é permitido, desde que haja um racional, desde que tenha um sentido, obviamente com sentido crítico, não estamos a falar aqui de permissividade, estamos a falar em geração de valor e acho que é muito por aqui o caminho. Felizmente a EDP, a empresa em que trabalho, promove esta agenda e acho que é por aqui o caminho, sem dúvida. Obrigada, Gina. O que eu acho que é super interessante no ponto que está a colocar, é assim, a agenda da liderança no feminino interessa a todos, não é? É isso mesmo. As organizações são organizações melhores quando conseguem abraçar esta diversidade e também são organizações mais produtivas, não é? Que no final no longo prazo são organizações mais longevas e mais produtivas. Então, no fundo, é uma agenda que diz respeito a todos. Eu vou colocar o segundo ponto da provocação para depois também passarmos aqui um pouquinho a abrir aqui às perguntas. Eu vejo aqui já uma mãozinha no ar da Conceição. Conceição, vamos só segurar aqui um bocadinho. Vou-lhe colocar o segundo ponto. O segundo ponto tem a ver, pronto, entendendo o contexto, o macrocontexto, os avanços que já foram feitos e aquilo que são os desafios que ainda temos para a frente. E agora olhando, se quiserem, um bocadinho mais na jornada de desenvolvimento da liderança feminina, o que os dados continuam a mostrar é que a porta de entrada, do ponto de vista de porta de entrada, não é? E quando temos as pessoas nas organizações no primeiro papel de individual contributors, ela é muito equitativa hoje, não é? E entram quase tantas meninas quanto meninos nas nossas organizações, e por isso esta agenda é muito próxima. O que é um facto é que ao longo da jornada, da jornada de carreira, nós vamos perdendo para cargos de liderança mais mulheres que homens, não é? Por isso, nos cargos de liderança começamos a ter cada vez maior representação masculina e menor representação feminina. E isto acontece em todos os níveis, e vocês veem aqui nesta barra, gostava de vos destacar, não é? Uma barra larga, onde o ponto mais à esquerda representa o ano de 2015
e o mais à direita o ano de 2024, ou seja, estamos aqui com um saldo de aproximadamente 9 anos, não é? Entre 9 anos, vocês veem aqui um bocadinho a tendência de evolução. E se repararem, em 9 anos, a tendência de evolução no entry level e nos managers tem evoluído, mas não à mesma velocidade do que tem evoluído para cargos mais C-level, não é? A nível de vice-presidência, de senior vice president, etc., nós vemos que há um avanço maior. Vocês veem um pico no gráfico, não é? De barras, e isto significa avanços, não é? Ou seja, nós efetivamente, ao longo da carreira feminina, vamos perder, e da carreira de liderança da organização, vamos perdendo as mulheres para os cargos de liderança, não é? Há menos mulheres do que homens nos cargos de liderança. No entanto, a nível C-level, a nível estratégico, nós vemos que há um avanço maior na equidade do que ao nível dos managers, não é? Temos ali um avanço maior. E isso é interessante. Programas como o Promova, não é? O programa Promova está exatamente situado nesta fasquia e por isso nós temos aqui um nível de contribuição interessante e no último slot, eu não sei exatamente se aquilo que diz respeito no C-suite, se a questão das cotas, nomeadamente para boards, pode também ser uma forma de incentivar a que esta equidade avance a um nível mais rápido. Mas, de facto, nós temos um desafio que é a primeira porta de entrada, não é? Ali na primeira porta de entrada nós temos ali uma maior perda para cargos de liderança, por isso, na primeira porta, nós temos uma perda maior ali de mulheres. Isto no última, se quiserem, eu não vou entrar aqui nas dimensões raciais, na agenda racial, apesar dos gráficos demonstrarem isso, o que significa, eu gostaria de fazer o destaque para os grandes números, que é, não é? Entram nas organizações 48% de mulheres, por isso há praticamente uma paridade, mas chegam no final aos cargos de C-level apenas 28%, e por isso há uma perda ao longo da jornada, não é? E acho que isso é uma questão que devemos refletir. Este é um tema que temos vindo a refletir e agora também em jeito de provocação, para que deixar aqui a reflexão numa perspectiva mais individual, não é? Porque a primeira conversa colocamos mais no nível organizacional e aqui numa perspectiva mais individual e assim um bocadinho para ser mesmo provocadora. As lideranças femininas têm, se vocês quiserem, há uma pista, não há cientificamente provada, mas os dados têm vindo a mostrar uma tendência para 2 vales da morte, não é? Estou-lhes a chamar de vale da morte só para fazer um escândalo, não é? Que é para chamar a vossa atenção, que são 2 vales da morte da carreira feminina. E interessante, que provavelmente é a população que está aqui connosco hoje, não é? Nós vimos lá nas faixas etárias, não é? Os mais, não é? A turma que nós estávamos aqui com uma população representada deste nível. O que é que isto nos diz? Que o primeiro nível de liderança, muitas vezes a perda da passagem de mulheres para o primeiro cargo de lideranças tem muito a ver com todo o período da maternidade, não é? E por isso nós temos aqui uma faixa etária que precisa de combinar, não é? Aquilo que é a sua agenda de vida pessoal, o seu papel de ser mãe com aquilo que é a sua agenda de vida profissional, e por isso nós temos aqui um momento em que há muitas mulheres, não é, que não passam, às vezes porque não querem, outras porque não têm a condição organizacional de passar, tem esta nuvem do período da maternidade, e depois há um período, não é, de maior ascensão, não é, e há uma volta num segundo momento que tem a ver com o momento da menopausa, não é? E nós sabemos que a menopausa fisicamente impacta aquilo que é a vitalidade e todo o momento de repensar da vida da mulher, e há neste segundo momento algumas perdas daquilo que é lideranças femininas nas organizações. E por isso, se vocês quiserem, ao pensarmos na jornada de desenvolvimento das mulheres na organização, há 2 pontos de atenção, que são estes 2 momentos, que depois impactam aquilo que é as suas carreiras.
E isto, talvez de alguma forma explique, talvez, não é? Porque não está provado, talvez isto explique de alguma forma esta decalagem entre não é, a entrada à entrada temos 48% e depois à saída, lá mais na longevidade de carreira, haver a maior diminuição. E eu terminava aqui com a provocação e gostava de colocar um bocadinho aqui a agenda neste papel de desenvolvimento individual, não é? Porque no fundo se há bocado falávamos da dimensão organizacional, da dimensão individual, enquanto mulheres, que competências são essas que devemos desenvolver e um pouco se programas como a Promova, se as comunidades de lideranças femininas, um bocado falarmos desta agenda. E se calhar começava agora com a Gina, não é? E perguntava-lhe um bocadinho do ponto de vista de competências, não é? Que competências são estas que nos ajudam um bocadinho a passar estes vales da morte, não é? O que é isso que devemos desenvolver nas nossas lideranças femininas? Obrigada, Marta, pela provocação. E se calhar antes de responder de uma forma mais relativamente às competências, queria partilhar aqui um bocadinho da minha experiência pessoal, porque acho que isso também pode ajudar, ou seja, para não ser só a teoria das competências que necessitamos para ultrapassar, mas gostava de partilhar com todos que, efetivamente, eu acho que pensando um bocadinho na evolução do papel da mulher na sociedade e vou usar um chavão, no empoderamento da mulher na nossa profissão, na nossa sociedade, não é? A mulher, e acho que isto também está nos estudos e por favor não usem estas percentagens que eu vou usar porque não tenho a certeza que estou a dizer as percentagens corretas, mas parece-me que há estudos que dizem que uma mulher concorre a um cargo se estiver entre os 80% a 90% preparada ou preenchendo as competências certas para concorrer. Um homem concorre à mesma posição se tiver uma preparação, acho que de 50 e 60. Peço desculpa não ser tão precisa na percentagem, acho que é esta a ordem de grandeza, não tenho a certeza exata das percentagens. Quando eu ouvi estes números, e já foi há uns anos, por isso é que não me lembro exatamente da percentagem, isto ressoou bastante em mim. E nas mulheres que eu conheço e que me rodeiam e que são mulheres extremamente competentes, profissionais de exceção, pessoas muito focadas, com muita capacidade, e é isso que eu observo. E o que eu observo é precisamente que a mulher, para arriscar e para seguir em frente, tem que sentir que está bem dotada está bem preparada, não é? E porventura bem mais preparada que o homem para a mesma função. E acontece, não na minha situação individual, porque felizmente fui tendo aqui, a progressão da minha carreira acabou por acontecer aqui em alguns momentos interessantes. Por exemplo, eu fui nomeada diretora, que é o cargo, um cargo já bastante relevante na organização onde estou. Eu estava grávida do meu segundo filho e tinha o meu filho mais velho tinha 2 anos, né? Portanto, acho que e lembro-me que na altura em que fui convidada para ser diretora, fiquei em pânico e a única coisa que pensei foi como é que eu vou ser capaz? E eu apostaria que um homem na mesma circunstância prestes a ser pai dificilmente estaria tão apavorado como eu estava quando me convidaram, grávida de 6 meses, para ser diretora de uma área que não tinha nada a ver com a minha, ou seja, foi completamente mudar para fora da minha zona de conforto. E eu tive a sorte, e também, quer dizer, acho que isso também, e isso é uma das características que eu acho que gostaria de sinalizar, que é rodearmos de pessoas que nos conhecem, que confiam em nós, que conhecem as nossas capacidades e que estão lá ao nosso lado para dizer tu vais conseguir e nós estamos aqui para te apoiar. E se não correr bem à primeira, nem alguma coisa, vai correr bem a seguir e tu vais conseguir. E acho que isso acho que é uma das características, se quisermos, fazendo aqui a ponte entre experiência pessoal e competências, acho que é preparar-nos bem para aquilo que nós gostamos e para aquilo que nós queremos.
e não ter medo de sair da nossa zona de conforto, independentemente de não estarmos 100% preparados para um determinado desafio. Porque se correr mal, pensamos, e agora aqui sequer vou recitar o Ricardo Araújo Pereira num dos podcasts que ele falou lá, contando uma história da filha dele, que é o que é que pode correr mal? Quer dizer, se correr mal, o que é o pior que pode acontecer? Ou seja, e acho que é muito por aqui. Portanto, saímos da nossa zona de conforto, rodearmos de pessoas que também podem ser este porto de abrigo e este puxa para cima. E eu acho que as mulheres, ao contrário do que se ouve por aí, e eu não vou citar essa agenda, as mulheres apoiam-se. E eu senti muito apoio, quer de mulheres, quer de homens, no sentido em que tens as competências, tens a vontade, vais conseguir. Independentemente de outras facetas da nossa vida ocuparem muito tempo também. E eu valorizo muito o tempo que passo com a minha família e preservo bastante o tempo que passo com a minha família. Mas isso não significa que no tempo em que estou a trabalhar não dê tudo e não procure dotar-me de tudo aquilo que eu preciso para avançar. E acho que há ainda outra coisa que eu acho que fica também subentendido daquilo que eu já disse, que é nós não fazemos nada sozinhas. Ou seja, temos que ter aqui uma rede de apoio importante. A nossa equipa, mesmo em contexto profissional, certamente vai estar também ali para nos ajudar e para puxar. E dificilmente estas progressões de carreira são um resultado individual. São normalmente sempre um resultado coletivo. E, e uma pessoa, não é? Eu já nem vou dizer uma mulher, mas uma pessoa, um profissional, ter um bom desempenho e gerar resultados, toda a equipa sobe, não é uma pessoa. Eu acho que isso é rodear-nos dessas pessoas que nos ajudam todos a subirmos. E acho que é um bocadinho por aí. E também Alcina, partilharia obrigada. outras. Desculpe, Força, desculpe. força, força, força. Não, era porque acho que Isto é a minha situação, não é? E o que eu ia partilhar agora é que nesta função agora de recursos humanos, já tive a oportunidade de desafiar outras mulheres a assumir funções de liderança. E pude constatar a percentagem que vos falei e o receio das mulheres no início, em que, quando confrontadas com um desafio de liderança ou com um desafio diferente, que pode não ser já de liderança, mas um desafio diferente de mais responsabilidade, por isso é que eu sinto-me mesmo embaixadora e sinto-me mesmo que temos que puxar umas pelas outras e podemos ser mães, podemos ter outro tipo de ocupação, podemos ser desportistas, mas podemos ser boas profissionais e podemos progredir na nossa carreira, seja individual contributors, seja líderes. Quer dizer, não nos autolimitemos. Acho que é um bocadinho isso. Eu acho isso super interessante, não é? Que é um bocadinho esta capacidade, não é? De determinação e de acreditar em si próprio. Carla, o Promova desenvolveu isso um pouco em si, aborda esta agenda, essas competências também reconhece que são importantes. Eu estava a ouvir a Gina e estava a pensar, pronto, o que é o Promova e a comunidade do Promova teve impacto em mim. E esta questão de não estamos sozinhos, não é? É assim, eu acho que as relações humanas são feitas de pontes, não é? De diálogos onde alguém pronto, diz alguma coisa e aquilo ecoa em nós, não é? E a minha experiência no Promova é que as histórias que eu ouvi de mulheres absolutamente brutais ecoam em mim, não é? Ressoam, têm um impacto de, efetivamente, eu sou capaz, porque ela foi capaz. E eu sou capaz com diferentes contextos, com diferentes experiências, não é? Mas efetivamente, o Promova ajuda-nos muito a fazer esta reflexão e também fazer este autoconhecimento que é tão importante em nós, não é? Que é reconhecer onde que estão as minhas mais-valias, não é? Onde que eu consigo, efetivamente, para sair da minha zona de conforto, não é? Para assumir esse desafio, não estou 100% segura, mas o que eu preciso, não é? Onde é que eu tenho de trabalhar? E esta comunidade
pronto, e desculpem, mas somos mulheres, não é? Portanto, é aquilo que nos define, não é? Portanto, esta comunidade de mulheres maravilhosas para mim tem este impacto muito forte, como a Gina falava, hum, de partilha, de suporte, de cheerleading, não é? De bora lá, não é? E é super relevante neste nosso percurso, não é? E a Gina dizia que estamos sempre a questionar-nos, não é? Serei capaz? Vou conseguir? Vou ter o tempo? Vou ter o espaço? Vou fazê-lo da melhor forma possível, não é? Acho que estas vozes, não é, que nos apoiam são super, super importantes. E também a Gina disse uma coisa super interessante, que é, quando assumiu este lugar de liderança, percebeu este tipo de desafios que, pronto, este perfil particular de pessoas têm e as trouxe, não é? E as desafiou. E eu acho que isso também faz também parte da mudança, não só o cheerleading, não é? O suporte, o apoio, mas também o desafio, que é, olha, bora lá, vamos. E, e acho que isso é extremamente importante, que se alavanque nas organizações e que se alavanque através destes programas, porque assim, no Promova nós estamos com a nossa organização por trás, ok? E, portanto, é a nossa organização que nos diz, bora lá, Carla, ok? Vamos lá fazer de ti eh, a líder que a líder que tu queres ser, não é? E, portanto, acho que em contexto organizacional também é muito importante que as lideranças desafiem, ok? Que nos tirem um bocadinho o tapete de embaixo dos pés, que nos deixem sair da zona de conforto, mas sempre com este paradoxo que o Miguel Cunha nos dizia de encontrar o balanço entre desafio e proteção, não é? De eu atiro-te os leões, ok? Pá, bora lá, não sabes, mas tu vais conseguir. Portanto, de puxar, mas ao mesmo tempo proteger. Ele usou um conceito muito engraçado, que eu adorei, que foi o de amor duro, não é? De nós temos que ser duros, mas com carinho, com amor, não é? Com esse conforto. E estou super alinhada com tudo aquilo que a Gina colocou, em termos de mais do que competências, condições, não é? Condições para nós, efetivamente, ficamos grávidas, so what? Ok? Biologicamente é o que tende a acontecer e, portanto, não há volta a dar. É super importante para o mundo, não é? Exatamente, É é para... uma contribuição fundamental. Mas bora lá, isto é, vamos tentar criar as condições para que tu possas ter esse contributo na organização, o melhor contributo possível, tendo em conta o teu contexto individual, mas também a tua integração dentro de uma organização, não é? Carla, temos aqui um comentário da Sónia Guerreiro que estava a dizer, a reforçar muito esta questão do medo de arriscar, não é? Do desafio que as mulheres têm muitas vezes. E eu lembro-me da minha turma, não é? Do Promova, tinha uma colega que pertencia a uma organização, uma grande empresa de consultoria, e nas empresas de consultoria ela tinha acesso a uma série de lugares nos quais podia candidatar, não é? Globais, posições globais. E ela, há muito tempo, que gostava muito de ter uma experiência global fora, e havia um cargo que ela aspirava, que já tinha aberto mais do que uma vez em diferentes geografias, e ela nunca tinha tido a coragem de entrar na plataforma e colocar, não é, que preencher e dizer, olha, eu quero me candidatar a este lugar. E foi muito interessante que ao longo do programa Promova, ela chegou a uma fase que fez este comentário e teve uma comunidade de suporte a dizer, mas tu és incrível, mas como é que não te candidatas, sabe? Os pares incrédulos, e é verdade, depois nós encontramos mais tarde, passado um tempo, num dos jantares aqui da turma, e ela comentou connosco que depois, com tanta estímulo, que acabou por se inscrever na plataforma quando abriu uma posição equivalente, e ela foi a pessoa selecionada. E ela disse isso super comovida, que disse que estava há anos, não é, a tentar, e isso é muito típico da mulher, ainda me falta dominar absolutamente o inglês, ainda me falta conhecer mais sobre esta geografia.
ainda me falta fazer aqui um programa de finanças, não sei o quê, não, falta-nos sempre alguma coisa. E isto é esta capacidade, não é, que a Gina colocava, não é, esta determinação de que não tenho tudo, mas vou-me atirar e depois logo se vê. Eu acho que isso é uma dimensão super, super interessante Não tenho aqui. tudo, mas vou dar tudo. Calma. Mas também coloca, Gina, esta importância de coletivamente, ou seja, a empresa com este papel também de sponsor, de provocador, de, não é, de estar ali a criar este amor duro, não é, mas que suporta, não é, que lhe dá o suporte para que depois, não é, que se possa arriscar com um bocadinho de confiança. A É Helena que, coloca aqui uma... desculpa, vai, Carla. não, só ia dizer, é que acho que é muito importante que as organizações sejam coerentes, não é? Sejam coerentes e consistentes. E, e portanto, que nos lancem os desafios, mas que depois não nos penalicem pelo erro, ok? Portanto, acho que é muito importante que as organizações percebam que todos somos humanos e todos podemos errar. E quando elas nos lançam um desafio, a probabilidade de errar é maior, não é? Mas, como se diz em português, que não arrisca, não petisca. É isso Portanto, mesmo. pois temos de ser muito coerentes e também no nosso papel de líderes, não é? Em que, se nós efetivamente lançamos este desafio a esta pessoa, há uma margem de errar e não faz mal, ok? Não faz mal. Isto é, não se fechou a porta para sempre. Outras oportunidades tende a haver. E temos de dar também essa mensagem, porque acho que também há muito medo de errar, mas há também medo porque existem penalizações, ok? E por isso também temos de ter este discurso muito coerente de estamos pro bom e estamos pro mau. E lançamos este desafio, não correu tão bem, vamos continuar, porque aquilo que nós queremos é um propósito comum. Não será aqui, pode ser aqui. Não será agora, será mais tarde. Sim, E Carla, há um se me papel... permites, deixa-me só complementar vai, aqui Gina, um vai. bocadinho o comentário da Carla, porque às tantas parece que estamos a promover que a pessoa arrisque, mas queria só deixar esta dica, se me permitem, a minha experiência pessoal. Nós não estamos sozinhas. Ou seja, das ferramentas importantes, e que também aprendemos isso no Promova, ou também falamos disso no Promova, é rodeemos-nos de pessoas que nos poderão ajudar a identificar os sinais em que não está a correr bem. Isto não é o all-in, ou seja, não é vou com tudo e vou sozinha. Não, não é essa a abordagem que nós estamos a promover, parece-me, não é? Daquilo que eu estou a ouvir da partilha da Carla e da Marta, não é essa a abordagem que estamos a promover. A abordagem é nós conseguimos, se queremos, nós vamos conseguir, primeira coisa, e portanto vai ser difícil arriscar, mas é importante arriscar. Segunda coisa, é importante, e isto é um bocadinho a minha forma de se calhar testar, quer dizer, não é preciso escrever num papel nem fazer um PowerPoint, mas é importante identificarmos quem são os nossos aliados no processo e é importante irmos evoluindo acompanhadas no processo, seja a nossa Uhum. equipa, seja outras pessoas relevantes com quem possamos partilhar a experiência, seja a pessoa que nos desafiou a assumir um determinado desafio. É importante termos esse compromisso de todos, Uhum. porque o tema da cultura de aceitação do erro ainda também precisa da sua evolução e às vezes não é só na organização, às vezes é naquela equipa em particular, naquele contexto em particular. E, portanto, ninguém vai gostar de falhar, não é? E eu acho que a cultura europeia não é tão favorável à aceitação do erro como é porventura a americana, ou pelo menos como era antes de, enfim. Acho que é muito importante identificarmos quem são os meus aliados, com quem é que eu vou trabalhar, quem são os meus parceiros, e volto a reforçar, nós não estamos sozinhas, não precisamos de estar sozinhas no que quer, no desafio que nos vão colocar. E, e acho que isso é mesmo importante, não irmos de olhos assim, de repente isto não é um salto no escuro, só sozinha eu e o meu paraquedas. Não gostava que ficassem com essa ideia, porque não é isso que se pretende. É mesmo rede.
E a Carla falava aqui um bocadinho da turma e do Promova e etc. Não é só para celebrar as coisas boas e para nos ajudar a empurrar. A minha turma de Promova, nós também temos aqui um ambiente espetacular. Não sei se está alguma das colegas a ouvir. Eu acho que é muito importante partilhar também as dores porque independentemente e depois, enfim, quanto mais responsabilidade temos ou o tipo de ambiente em que estamos, os desafios acabam por ser parecidos e sabe muito bem partilharmos os nossos desafios com pessoas que não estão exatamente ao pé de nós e não conhecem se calhar as pessoas de quem nós estamos a falar, mas isso também é o menos relevante, mas pessoas que vão conhecer, vão ter empatia, porque vão perceber do que é que nós estamos a falar e não precisam propriamente de nos aconselhar, mas quando nós falamos, quer dizer, as minhas amigas ouvem, né, o que é que percebem do que é que nós estamos a falar e isso também é muito interessante e isso se quisermos, é o pós e é o que vai acabar por perdurar e no fundo, é o afinar das ferramentas que acabamos por construir ali na equipa do Promova. E é um bocadinho isso. Gina, eu acho que deu uma resposta a um desabafo, não é? Que nós tínhamos aqui um desabafo de uma participante do webinar que dizia que sei o que eu quero e onde quero chegar, mas os receios e se acabam por prevalecer, não é? E talvez pela sociedade que nos impõe constantemente à prova e se o Promova ajudava ou não a trabalhar neste sentido a Mas mudança, eu, não é? então, e para esta pergunta, eu se calhar até diria o seguinte: o Promova, eu já fiz há uns anos, não é? E na altura acho que foi uma das primeiras formações que arrancava logo. Eu já não tenho a certeza se ele está assim agora na quinta edição, mas também não deve ser muito diferente disto. E arrancava logo com o módulo de autoconhecimento e de propósito e de emoção. Ou seja, não estamos aqui aqueles modos de liderança que uma pessoa lê um livro e ok, já sei o que é, ou então ponho aqui no ChatGPT ou leio uns artigos e já sei. O Promova aposta muito, pelo menos na edição que eu fiz, e eu adorei mesmo, acho que foi mesmo muito interessante, com especialistas, quer dizer, com psicólogos, com pessoas que sabem muito da matéria e vão mesmo muito fundo na nossa essência. O que é que nos move, o que é que são as emoções principais, o que é o teu propósito, que ferramentas é que tu podes desenvolver para descobrir lá no âmago o que é que pretendes fazer da tua vida, não amanhã, não para o ano, mas de uma forma mais duradoura, não é? Onde é que tu queres chegar? E o Promova desafia-nos muito nesse sentido. Há ali um shotzinho de agitar, não é? E se calhar não sei se respondi à pergunta que esta colega colocou, mas é um bocadinho isto, ou seja, acho que não é propriamente ninguém está ali a encorajar ninguém, mas acho que vai tão fundo naquilo que nos move que ajuda a arrumar as ideias. Acho que é um bocadinho isso. Gina e Carlos, o tempo voa, é impressionante, e chegamos aqui ao nosso horário, mas que já são 13h32, já passamos aqui 2 minutinhos. Mas eu queria só terminar também com uma palavra de agradecimento às empresas que apoiam o Promova, não é? Além de todas as empresas que participam do programa, o Promova tem alguns patrocinadores, que é a ANA Aeroportos, a EDP, não é? Aqui representada, com a Gina, a Gilland, a Randstad e a Sonai, e que asseguram muito a sustentabilidade deste projeto, pronto, e esta missão comum de conseguirmos contribuir para o desenvolvimento das lideranças e da agenda da diversidade nas organizações. Adorei a nossa conversa, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que são ótimos exemplos que inspirarão outras mulheres na sua jornada de liderança e pronto, encontramos-nos aí nos nossos encontros de comunidade. E sucesso a ambas e muito obrigado aqui ao grupo que se juntou a nós para ouvir aqui estas considerações sobre o desenvolvimento da liderança feminina. Adeus, obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Marta, pela Muito oportunidade. obrigada. Obrigada, Tenham todos Carla. um bom dia. Bom dia. Yeah. Obrigada.